Olá, namastê, que a paz esteja com você. Muito bem, então vamos dar sequência aqui no estudo que nós estamos fazendo acerca das contradições que surgem durante o processo de apresentar, né, seria o equivalente de uma teoria a Deus, né, de como se justifica, ou que se justificaria, né, de como se justificaria a presença da consciência envolvida na criação, né, ou como que se justificaria a existência da consciência, a existência de uma pré-consciência, que seria uma consciência original, fonte geradora das consciências, o que seria a probabilidade de Deus, ou a ideia de Deus que nós temos, a intuição de Deus que nós temos, né? E a necessariedade da criação fenomenal, que é o que nós chamamos de mundo material, e essa junção desses dois fatores aí, consciência, criação, né? Mundo fenomenal, que nós usualmente chamamos de mundo material, né? Pelo menos esse é o conceito, essa fusão desses dois fatores aí, né? Quais seriam as justificativas? E nessa fusão surge um terceiro dado, que é o dado conflitante, que é a presença do mal, porque a fusão entre a consciência e o mundo fenomenal não seria um problema se não houvesse as vicissitudes e as dissoluções que provocam o sofrimento moral, físico e existencial do ser. Então, lembrando que o fato de haver consciência e o fato de haver a criação, em si, não são necessariamente problemas. Porém, o problema consiste na presença, não é, da discrepância entre a ideia de uma perfeição na criação, ou de uma intuição de Deus, e a presença de elementos conflitantes como a dor, a morte, a doença, as catástrofes, etc. Ou seja, o mal, né? Então, nesse caso, a gente vai, então, prosseguir aqui com um conceito que se apresenta muito comumente, que é a ideia de que, originalmente, né, se utiliza muito a ideia do conceito do livre-arbítrio, chamado livre-arbítrio, conceito de livre-arbítrio, ou de livre decisão, né, das decisões pessoais, etc. Então, o, o conceito de livre-arbítrio, então, ele vai ser utilizado como parâmetro de referência a ideia de uma saída voluntária do ser do paraíso, né? O chamado paraíso. Então, não seria uma expulsão do paraíso, mas seria uma saída voluntária. É uma outra tese, né? Então, você tem seria a felonia, que seria uma expulsão, né, do paraíso por conta de uma rebeldia, que seria o equivalente de uma inveja do ser, e, ao mesmo tempo, você também tem, né, por outro lado, uma condição em que o ser poderia, então, sair voluntariamente, né, do paraíso, do chamado reino de Deus, por condições de insatisfação, né, ou de curiosidade para além dessa dimensão aí. E a referência que se utiliza para dar uma explicação que justifique a presença da consciência dentro do fenômeno da criação é o conceito do livre-arbítrio, né? E a metáfora utilizada para justificar o conceito do livre-arbítrio é justamente, né, a parábola do filho pródigo. Então, para quem não conhece a parábola do filho pródigo, eu vou deixar aqui, né, a parábola do filho pródigo, eu vou deixar aqui, então, alguns, né, vídeos que vão explicar o significado disso daí, falar o que significa essa parábola, para que você possa, né, acompanhar o raciocínio. Eu vou me ater aqui, né, a princípio, ao conceito do livre-arbítrio em si, como proposta de equação, né, dessa questão aí. Atualmente, né, nós já temos alguns estudos de neurociência que apontam que o cérebro parece que ele toma decisões voluntárias, inconscientes, antes que, né, nós tenhamos um domínio consciente das decisões. Tudo bem que isso pode ser, que o cérebro, ele
mostra ações de resoluções antes que a pessoa tenha, né, razão consciente daquela decisão que ele tomou já previamente. Então, como eu disse, isso pode ser, naturalmente, ações do inconsciente, que trabalha a favor da pessoa em si, ou em cooperação com a pessoa, e produz uma decisão. Essa decisão, ela ativa o sistema neural, que vai reagir de acordo com essas decisões previamente tomadas, e o ser, que é o jogador, que está na operação, recebe essa informação posteriormente, então toma consciência da informação e toma a decisão baseado na decisão que já foi tomada previamente e pensa que está tomando a decisão. Então, o chamado livre-arbítrio seria, nesse caso, uma espécie de ilusão, né, sugestiva, de ideia de decisão pessoal, mas que, na verdade, a decisão teria sido tomada por um sistema autônomo que independe da decisão consciente do ser. Né? Então, seria o livre-arbítrio estaria condicionado a certas funções neurais que atuariam independentemente. Né? Essa é uma dos estudos que tem acerca do princípio de livre-arbítrio, a ideia de livre-arbítrio, mas essa é uma curiosidade cuja referência não é exatamente ainda aquilo que nós temos aqui para o que nós estamos fazendo agora. Tá? Vamos, assim, explorar uma outra área que é a metafísica do livre-arbítrio. Por quê? O conceito de que a consciência teria sido, então, gerada, novamente, a gente vai, né, contar com a possibilidade de que essa consciência tenha sido gerada, essas almas, né, que é o que chama de almas, ou consciências, tenham sido geradas a partir de um impulso de ternura do Criador. Então, o Criador, por ser um ser satisfeito e feliz, acaba, então, tendo ideias felizes. E uma dessas ideias felizes teria sido a criação ou a manifestação das consciências, das almas, que seríamos nós, as suas expansões, suas criaturas. E ele teria, então, nos criado, nos manifestados dentro do paraíso, numa situação perfeita, tá? Numa situação satisfatória, com perfeição. Entretanto, né, por algum motivo que ainda não está muito bem explicado dentro dessa tese, algumas dessas consciências, né, e a gente vê que atualmente são 8 bilhões de pessoas, não sei se no futuro, alguém no futuro vai assistir esse vídeo e vai ter 20 bilhões de pessoas, mas atualmente são 8 bilhões de pessoas, né, e parece que não, esse fenômeno, ele acontece com muitas pessoas, não é com poucas, não é com uma ou algumas, é com muitas pessoas. E esse fenômeno seria o seguinte, consiste no seguinte: a consciência está feliz nesse paraíso, nesse ambiente mágico, divino e perfeito, e de repente ela sente uma necessidade, né? Ela sente um impulso de ir para longe desse lugar, fazer novas descobertas, viver de forma independente, sem a necessidade de toda aquela infraestrutura que está sendo oferecida para ela ali. Então ela sai caminhando na direção para longe do paraíso, da transcendência, e acaba se deparando com o chamado mundo material. Né? E aí ela, então, por curiosidade, entraria nesse mundo material e começaria a sua exploração desse mundo material, e eventualmente ela perceberia que a vivência nesse mundo material é desfavorável, tão desfavorável que ela passa a pensar da seguinte maneira: olha, na casa do meu pai eu tenho todas as satisfações. Aqui eu estou sofrendo e me alimentando de restos, então não é satisfatório. Deixe-me voltar para a casa do meu pai. Deixe-me voltar ao lar. Deixe-me voltar ao Supremo. Porém, para conseguir voltar ao lar e voltar ao Supremo, essa consciência passa, então, por um processo de decantação expiatório, que é o arrependimento. Então, ela passa pelo processo do arrependimento. Esse arrependimento limpa do coração dela todas as contaminações que ela adquiriu, todas as sujeiras, impurezas que ela adquiriu no contato com o mundo chamado material, e assim, decantada em estado de
sublimação, em estado de a elevação espiritual. Então, finalmente, essa consciência cai para dentro do mundo transcendental novamente, e ali ela permanece já com a experiência negativa de ter vivido no mundo material, né, em tese, no chamado mundo material, e com isso, ela adquirindo essa experiência da negação da transcendência, absorção na vida externa, na existência externa, e o arrependimento causado pelos sofrimentos gerados por essa condição de vida inferior faz com que ela volte para a sua condição original, mas aí já amadurecida, sem as contaminações que levaram ela a esse afastamento da transcendência, né? Então, nesse caso, é uma tentativa de absolver o Criador da responsabilidade ou né, do ônus de ter criado um mundo chamado material para expulsar as almas rebeldes, seria a filonia, ou então que ele teria criado o mundo material para colocar as suas centelhas, as suas mônadas ali, e aí elas, né, se desenvolvem e vão sobrevivendo. Inclusive, né, um detalhe sobre as mônadas, que eu não mencionei no vídeo anterior, é que, assim, voltando um pouco, né, no assunto lá, é que eu me lembrei disso depois que eu já tinha gravado o vídeo. Eu vou colocar aqui esse conceito também. É que eu assisti uma reportagem de um pai. Olha só o que aconteceu. Um pai, ele era, acho que isso aconteceu no Japão, uma história real, tá? Então ele estava com um filho na casa e o filho queria assistir desenho animado, um garoto de 7 anos, eu acho, que queria assistir desenho animado. E naquela época não tinha essa alternativa que a gente tem de, né, internet, cada um tem o seu aparelho celular com as suas próprias diversões e tal. Era uma TV na casa. O pai queria ver beisebol, porque lá no Japão o esporte preferido é o beisebol. E o filho queria assistir desenho animado, né, aqueles bichinhos dos japoneses. E o pai, então, discutiu ali com o filho, teve um problema ali, porque o filho queria dominar o ambiente com o controle. O pai, então, se sentiu ameaçado na sua autonomia como pai e teria resolvido dar uma lição no filho para que ele, né, assim, amadurecesse, não dar uma lição, criar um mecanismo para que o filho amadurecesse e respeitasse a autoridade do pai. Né? Seria uma maturação. Então, esse pai vai até um parque que tem próximo da casa dele, que é uma reserva natural, uma reserva, né, florestal. Ele, então, escolhe um local e coloca o filho sentado numa pedra e diz: fique aí, que eu volto, você vai ficar aqui para você aprender a respeitar o seu pai, amadurecer, etc. Foi um castigo, né? Como os pais fazem, colocam no quartinho e tal. Só que ele foi numa floresta e colocou esse filho lá na floresta. E foi para casa. E voltou 2 horas depois. E aonde estava o garoto? Né? Ele tinha colocado o garoto numa clareira, numa pedra, em algum lugar lá. E quando ele voltou, onde estava o garoto? Procurou o garoto, não achou. O garoto tentou voltar para casa sozinho, evidentemente. Se perdeu na floresta, né? E ficou 2 dias perdido na floresta. Veio a polícia, veio, né, os bombeiros e tal, e fizeram uma varredura na floresta até que encontraram o garoto 2 dias depois, desidratado, né? Assim, em um local lá parecido com uma caverna, e já semi-inconsciente, desidratado, com fome e tal, etc. O pai, naturalmente, foi indiciado, né? Foi indiciado por isso daí. E a criança foi, então, retirada, né, pelo Conselho Tutelar dos direitos de guarda do pai, e o pai foi indiciado. Isso tudo, né, é uma história verídica. Então, se a gente pega, né, o conceito de mônada, em que o Criador teria gerado uma centelha, criado um mundo material parecido com uma floresta, e essa floresta, então, ela tem algumas características, né? Como, por exemplo, a gente analisa o mundo, né, o mundo material. Ele é um ambiente frio, a temperatura média do universo é de 2 graus Celsius, ou é de 2 graus Kelvin, que é 270 graus negativa a temperatura média. Tudo bem que as planetas como a Terra têm uma certa
é como se tivesse um aquecimento interno, né? Mas, em geral, o universo é frio, ele é escuro, 97%, 95% é matéria escura, energia escura, é escuro, 5% só, toda a luz produzida no universo é 5%, então é escuro, ele é frio. Ele é hostil, não é um ambiente hostil, cheio de nuances de explosões e vulcões e maremotos, terremotos e catástrofes e tal. É um ambiente hostil, e ele é fatal, ele é letal, é um ambiente letal, ou seja, qualquer forma de vida nesse ambiente, por mais que ele tenha aquecimento, por mais que ele tenha uma quantidade de luz relativa que dá para ser, né, no final das contas, por mais que se consiga driblar as hostilidades, no final ele é letal, todos morrem. Então, esse mundo no qual nós vivemos, pelo menos a experiência que nós temos a partir da Terra, é uma experiência de universo escuro, frio, hostil e finalmente fatal, né? Então agora você imagina que você é como se fosse um pai e você tem um filho e você quer educar esse filho. Então você coloca ele numa floresta, né? Para ele voltar para casa atravessando uma floresta. E essa floresta é fria, escura, hostil e fatal. Quer dizer, a criança certamente vai morrer. Então, o pai coloca a criança nesse ambiente, fica em casa, aguardando que essa criança atravesse esse ambiente frio, escuro, hostil e finalmente fatal. E isso seria uma expressão de amor desse pai para que o filho pudesse amadurecer e evoluir. É uma situação bastante desencorajadora, né? Você pensaria o que desse pai? Que ele é responsável, né? Caso de polícia, e certamente ele perderia a guarda do filho caso você o denunciasse nessas condições, não é assim? Pois é mais ou menos assim que o quadro se revela quando você pensa na criação como um projeto do Criador para educar as mônadas, que seriam as almas. Então você cria com efeito de ternura, né, uma centelha, e aí, para demonstrar o seu amor a essa centelha e para que ela evolua, para que ela amadureça, daí, então, você, na condição de Deus, digamos assim, né, como uma metáfora, você cria um mundo chamado, né, um mundo material, digamos assim, em que as condições desse mundo material, essa floresta, seria fria, que é o que a gente observa, escura, que é o que a gente observa, hostil, que é o que a gente observa, e finalmente letal, que é o que a gente observa. E isso, nós temos que contabilizar essa condição como um ato de amor do Criador para com as suas criaturas. É o que nós entendemos como uma síndrome de Estocolmo. Então, num certo sentido, a observação da síndrome de Estocolmo relacionada com a ideia da criação como parte da benevolência do Criador para com as suas criaturas, para que elas evoluam, é um processo que imputa a esse Criador um comportamento, no mínimo, excêntrico, eventualmente pode chamar isso de comportamento bizarro. Em alguns casos, né, alguns pensadores mais pessimistas, críticos, poderiam até mencionar que essa seria uma ação psicótica, né, de um ser cruel, que o que se tem, eventualmente, como crítica de que Deus não seria um ser. Se houvesse Deus, e sendo essas as condições mediante as quais esse Deus se apresentaria, então ele não poderia ser amado, porque embora ele seja um ser, mesmo que houvesse um ser assim, criador, poderoso, e que criasse uma centelha, criasse o mundo material nas condições em que nós observamos e colocasse uma centelha, uma consciência para viver aí e atravessar essa floresta para que só então, depois de decantada, ela voltasse à sua condição original, sendo uma floresta literalmente letal e fatal, então nós não estaríamos diante de um ser amoroso, um ser amável. Esse ser poderia até se apresentar perante nós, mas isso não seria motivação para amá-lo. E qualquer intenção de amar um ser assim não seria saudável
seria o efeito de um problema psicológico semelhante ao da síndrome de Estocolmo, porque esse ser não seria amável, ele só poderia ser um ser poderoso, absoluto talvez, mas não amável. Então aí você teria um ser cruel, o que seria bastante desfavorável ou muito triste descobrir que, no fundo, o Criador seria um ser extremamente cruel, devido às condições em que nós observamos o mundo material. E que o nosso impulso de amar esse ser, na verdade, trata-se, finalmente, daquilo que nós entendemos como a síndrome de Estocolmo. Tá? Então, é só para fazer essa referência aí, que eu não tinha feito no outro vídeo, então, estou aproveitando para fazer isso aqui agora. Tá? O vídeo aqui vai ficar um pouco mais extenso, né? Então, eu vou interromper esse vídeo aqui. Nós estamos falando do princípio do livre-arbítrio, eu tenho algumas considerações a fazer sobre isso, e a gente volta, então, a se falar na próxima gravação, ok? Obrigado pela atenção, namastê, fique na paz, e até logo mais.